quinta maior produtora de cana do país e a terceira que mais produz açúcar, a indústria sucroalcooleira do Paraná se moderniza de olho no segmento de energia. Biodiesel, gás e biomassa, a nova fronteira dos canaviais paranaenses. Presidente, bom dia. Bem-vindo ao Cidade Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui, hein? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade para a gente debater sobre o setor de açúcar e álcool no estado do Paraná. Presidente, na última terça-feira a gente fechou o primeiro quadrimestre do ano e junto com maio embala a colheita da cana-de-açúcar no Paraná. Atualiza esse momento para a gente. Máquinas na lavoura. Tudo na lavoura. O Paraná geralmente começa um pouco mais cedo a nível de Brasil, vamos dizer assim. Começamos geralmente no mês de março. E esse ano não foi diferente. A grande maioria no primeiro semestre, no segundo semestre. Hoje, todas as indústrias do estado do Paraná, que temos hoje 17 em operação, estão trabalhando já em plena colheita, em plena safra. Condições climáticas favorecendo, presidente? Boa, por enquanto, vamos dizer assim, na colheita é sempre bom um clima um pouco menos chuvoso, né? Então, é claro que tem um lado aí que não permite o desenvolvimento melhor da cana, mas para a colheita a estiagem é boa, né? Então estamos entrando num período de inverno que geralmente reduz um pouco as chuvas no estado, mas para início de safra começou muito bem. Estamos num ritmo bem acelerado e muito bom para se colher cana. E por falar em estiagem, os especialistas dizem que com laninha nós vamos ter menos chuva. Se nesse momento é bom, lá na frente pode ser ruim, presidente? Então essa é a preocupação, né? Que há o corte agora, mas necessariamente, vamos dizer assim, a planta precisa de água para se desenvolver bem. Correto. Então, um pouco diferente do ano passado, hoje a previsão, pelo menos até então, está de um pouco menos chuva, né? Então, no Paraná, o ano passado, já choveu um pouco menos que o centro-sudoeste, né? Então, já não foi assim ótimo, mas já foi bom. Mas esperamos que esse ano não seja com menos chuvas ainda, né? Como a gente costuma dizer na roça, nem tanto o céu, nem tanto o inferno, né? Exatamente. Nós tivemos muita chuva, principalmente no segundo semestre do ano passado. O outubro mais chuvoso em quase 2 décadas. Isso atrapalhou a produção, presidente? Pontualmente, Tá. porque a chuva não foi assim, algumas vezes ela foi generalizada, mas foi muito pontual. Então no extremo norte do Paraná choveu bem, algumas outras menos, na região de Paranavaí, Terra Rica, Nova Londrina, por ali choveu um pouco menos, mas ainda assim tivemos um volume de chuvas melhor do que o ano anterior. Aliás, para quem tem pouco envolvimento ou conhecimento em relação à cultura, ela está bem segmentada, né, presidente? Bem situada. Norte, norte pioneiro e norte novo, noroeste Exatamente. do Paraná, né? Ela com o tempo foi se afastando das regiões de terras mais férteis, onde entrou mais a cultura de grãos, e eu costumo dizer assim, fomos encostando no arenito, no cantinho ali, Perfeito. onde predomina o quê? Pastagem, mandioca e cana-de-açúcar. Então, é a região ali não tão apta a grãos, né? Apesar do desenvolvimento, melhoramento genético dos grãos está caminhando para isso, mas por enquanto há um domínio de lavouras de cana na região. A cana exige menos da terra, presidente? Não, é que a diferença do grão para cana-de-açúcar é que a cana é semi-perene. Perfeito. Você planta uma cana para no mínimo 5 safras. 5 cortes? 5 cortes, ou seja, que dariam 6 anos praticamente, né, agrícolas. Então isso é vamos dizer assim, dá a ela uma resistência maior, um perfilhamento pelo enraizamento, todo esse processo ela é mais resistente, então ela acaba produzindo mesmo numa condição mais adversa. O grão já não, o grão 15 dias de diferença de plantio e uma chuva ou não, ou perde ou ganha. Sem dúvida. O presidente, o senhor sabe que, embora tenha nascido e crescido numa região canavieira, eu sou do norte do Paraná, vizinho dos canaviais de Bandeirantes, da família Meneghel, eu fiquei impressionado com a informação de que o corte vai de praticamente março até dezembro, é isso? Até meados de dezembro. É trabalho à beça. Bastante trabalho, bastante serviço, isso gera, né, um aspecto sempre que eu gosto de dar ênfase, é que
indústrias de cana são no interior do estado. Correto. Então nós levamos oportunidade de emprego para o interior e é muito importante até esse período mais longo aí, né? Que depois entramos ali num período de manutenção das indústrias e daí um período de férias, de final do ano, e geralmente nesse período também ocorre um maior número de chuvas que prejudicaria a colheita. Então por isso que se aproveita esse momento para fazer a manutenção e o período de entre-safra. O presidente, tem muita tecnologia hoje na cultura da cana-de-açúcar? Assim como a gente vê em outras culturas também? Está melhorando muito. Nós estamos desenvolvendo muitas variedades mais produtivas, variedades mais resistentes à seca, né? Por isso que avançou muito para o centro-oeste, bem como um novo, vamos dizer assim, produto. Correto. É cana com mais biomassa, ou seja, para produzir mais, para a gente gerar mais energia, ou biogás, ou outros produtos que a cana, vamos dizer assim, ela está um pouco além só do etanol e do açúcar. Então, começamos já a cogeração, produção e geração de álcool, de gás e bioeletricidade. Quantos subprodutos a gente tira da cana? Então, os principais são esses, né? São o etanol e o açúcar, né? O Brasil é o maior produtor, praticamente aí 40% quase do planeta e o açúcar é do Brasil. 40% do açúcar no mundo hoje é nosso. E então ela tem os principais produtos, isso, mas já tem, né, o gás, tem a eletricidade, né? E muito agora aí gerando também muito forte exportação até de eletricidade. Por quê? Um produto que antes era praticamente jogado ou lançado ao campo como fértil irrigação, que é a vinhaça, Sim. através de biodigestores, aquela palhada, mais o bagaço e mais a vinhaça, estão criando aí grandes biodigestores, uma capacidade muito grande, praticamente você não vai perder nada da cana, né? Então você vai ter muito produto, gases ou eletricidade, depende que você deriva aquela produção através do biodigestor, daquele gás, você transforma ele em energia ou você alimenta caldeiras para outras finalidades em outras indústrias até. Ou seja, presidente, tem um novo segmento de negócio dentro do negócio cana-de-açúcar, né? Eu li uma matéria, né, essa semana. Aquilo que chamávamos de resíduo, ainda o repórter falando, não, isso aí nós não podemos mais chamar de resíduo, é estoque remanescente. É perfeito. Ele falou, porque ali, é na pecuária, é suíno, é frango, todo aquele resíduo não é mais, é estoque remanescente, pode ser transformado em matéria-prima, em gás, ou vários produtos que são. O presidente, nós temos no Paraná hoje 17 plantas industriais, né? E todas elas já engrenaram nessa categoria também de energia, Não, ainda nem todas. Nós estamos vindo apesar dos últimos 2 anos terem sido melhores de resultado, vamos dizer assim, nós vimos de um longo período aí de crise, né, uns 5 anos anteriores aos 2 últimos. A partir de 14? Isso, e aí vamos tendo essa recuperação. E o investimento para esse processo que eu te falei de biodigestor contínuo, é um investimento bastante significativo. Então nem todas conseguem fazer isso aí ainda. Mas eu quero que com os resultados desse ano melhores, eu acredito que no futuro, porque vai ser um caminho sem volta. Vai ter que fazer porque é mais um produto, é mais renda que se tem, então é mais oportunidade de resultado para a indústria. Então, presidente, antes da gente avançar um pouco mais sobre o segmento de energia e tudo que está no horizonte de possibilidades, qual que é a expectativa para essa safra que está começando agora? De quanto a gente está falando? Não, nós estamos falando aí da última safra, que foi 36 milhões de toneladas de cana. Nós estamos aí com uma expectativa talvez um pouco menos, que eu falei que choveu um pouquinho menos, tem uma estimativa aí de pouca chuva, então com isso aí achamos que deve reduzir um pouco. Não conseguimos mensurar, porque geralmente é no mês de maio que a gente faz o levantamento para fazer a estimativa de qual vai ser a safra no estado. Correto. O suficiente para nos manter na 5ª posição, 5º maior produtor do país? Sim, suficiente para manter o Paraná aí
que é na faixa que a gente vinha, era de 30 a 33 milhões de toneladas ano. Isso aí nos mantém nessa quinta posição. Presidente, mas nós já produzimos 48 milhões de toneladas, né? Já fomos o segundo maior. O que aconteceu? Perdemos terreno, perdemos espaço? Essa crise dos 5 últimos anos aí foi a que mais ceifou a indústria, né? Nós tínhamos 30 indústrias, caiu para 17. Mas é também um avanço da agricultura sobre o arenito, né? Esse impulso de grãos que tem no Paraná, que todo o grão do Paraná, a soja e o trigo do Paraná, vira frango e porco. Então isso aí dá um ganho significativo, que você agrega valor, e eu acho que tem que ser assim, essa verticalização da produção no Brasil, em vez de ser exportador de grão, ser exportador de valores agregados, que é o quê? Proteína animal, seja frango, seja porco. O Paraná é o maior produtor de frango, né, por metro quadrado do planeta. Verdade. E é um grande exportador, né? Então isso aí cresceu e acabou avançando um pouco também sobre algumas regiões de cana. Então aqueles que melhoraram e estão produzindo com eficiência cana-de-açúcar é os que estão continuando. Aqueles região, quer que eles tenham sofrido pelo clima e outros por uma dificuldade, esse aí praticamente essa região estão avançando aí as atividades agrícolas aí, que no Paraná é bastante forte. Deixa eu começar pelo açúcar. 40% do açúcar no mundo hoje é açúcar brasileiro. O mercado está remunerando bem, está pagando bem? Tá, no momento está bom, está uma procura muito grande, que um outro concorrente do Brasil é a Índia, com uma safra um pouco menor. Então, a oportunidade surgiu de um grande preço mundial, que já fazia muitos anos que não tinham preços tão bons. Então acabou se vendendo muito e está remunerando muito bem, e no Brasil aí está aproveitando essa oportunidade. A gente vende a commodity ou já vende valor agregado também, presidente? Na cana, o açúcar é uma commodity, né? Então comercializamos na bolsa. Mas ainda assim, mesmo no preço de bolsa, valorizou muito. Nós vimos aí num histórico aí de 12 a 15, 16 centavos de dólares por libra peso. É esse o valor que é comercializado na bolsa sobre a cana. E chegamos a atingir 30 centavos de dólar por libra peso, ou seja, quase o dobro, né? Foi um preço pico, mas grande parte das indústrias aproveitaram, fizeram hedge, venderam nisso e aproveitaram a oportunidade e investiram para isso. Tem espaço para produzir mais, presidente? Tem mercado para produzir mais? Tem. Eu acho que não só o Paraná, mas o Brasil como um todo ainda tem muita área para se produzir, né? Ficam falando muitas vezes em área de pastagem degradada, não é bem degradada. É que na hora de você faz a conta, qual que vai me render mais? Daí são as culturas, seja o soja, seja o milho, mas principalmente a cana, pela sua resistência, mesmo em condições mais adversas, é a capacidade daí da cana-de-açúcar de suportar isso aí e produzir e dar bons resultados. E o álcool, presidente? Qual é a leitura de mercado para o álcool? O álcool oscilou bastante, tem um bom preço, mas o que ocorre? É um combustível. Sim. Então, nós teríamos que ter muito uma ótica de um combustível renovável, né, que gera benefícios à saúde, né? A emissão de poluentes nem compara. Um carro rodando a álcool, ele emite 80% menos de poluentes do que ele rodando a gasolina, então isso é muito significativo. Mas vamos dizer assim, essa consciência, ela pesa mais no lado monetário do que a consciência ambiental, e eu digo mais, é uma consciência até da saúde, né? Porque nós estamos falando em saúde. Sem dúvida. E isso não, vamos dizer assim, não pesa tanto. Então é a diferença que tem do preço da gasolina para o preço do etanol. E ainda ficou aquela situação que, quando tiver 30% mais barato que a gasolina, é bom para eu abastecer com álcool. Mas não é. A motorização atual, né, a ignição eletrônica e a tecnologia, já diminuiu um pouco isso aí. Então, mas tem uma camada, sabe? Nós já fizemos pesquisa, tem uma camada da população que abastece o álcool pela consciência. Isso nos deixou até assim, né, contentes por ver esse tipo de conscientização. É o status do combustível ecologicamente correto, né? Exatamente, renovável. Perdeu protagonismo, presidente, esse apelo do combustível renovável, porque já foi muito intenso, né? Nós já absorvemos mais essa cultura do álcool como combustível renovável, né? E o compromisso ecológico também. E perdeu por quê, presidente, na sua opinião? O senhor que está há tanto tempo no segmento? Não,
Eu acho que assim, um pouco são políticas, né, públicas, um pouco assim com valorização ou assim congelamento do preço da gasolina. Isso aí complica bastante, né, dificulta a nossa produção e compete com o nosso produto, né, por causa dessa mentalidade dos 30% a menos. E não nos dá tanto espaço. Então nós tivemos aí uma alta geral aí na pandemia e coisas de insumos de uma maneira geral. Isso não é exclusividade da cana-de-açúcar, né? As outras culturas aí os preços caíram muito, mas nós tivemos, vamos dizer assim, um investimento na lavoura com preços muito altos. Então o custo de produção hoje elevou bastante. Então, mas ainda estamos num período agora em que houve a queda do preço do etanol, mas não nego. É por conta do preço da gasolina que baixou, mas o consumo aumentou. O controle de preço é um perigo, não é, presidente? É muito arriscado, né? Às vezes você acha que está fazendo um benefício à sociedade, mas você, sem querer, é aquela coisa que eu falei agora, sem querer você está induzindo a um consumo maior de um combustível fóssil, que não é. É uma falácia, né, presidente? Porque o senhor pratica o controle de preço, mas em algum momento essa conta vai ser rateada, né? Sem dúvida nenhuma. Porque o mercado, né? Nós temos aí a Petrobras, sim, mas é uma empresa aberta, né? Então, de controle estatal. A última boa notícia não foi o aumento do álcool na mistura do combustível? Isso não é uma boa notícia? Isso, estamos trabalhando nisso aí, estamos com as pesquisas já bem avançadas para que saia aí dos 27% e chegue aos 30%. Em princípio, com o motor flex aí nós não vemos problema nenhum com isso, que isso aí já é praticamente automaticamente ali já há uma adequação para isso aí, mas é uma expectativa que se tem. Mas o maior que temos agora é o carro híbrido flex. Híbrido flex. Esse é o que a gente vê assim num cenário próximo para depois o veículo de célula de combustível, que seria o veículo elétrico, mas movido pela quebra da molécula de etanol que libera o hidrogênio. Esse hidrogênio gera eletricidade para a motorização desse carro. O senhor sabe que era uma das minhas próximas perguntas da nossa pauta. Não, pelo amor de Deus, o senhor fez muito bem já antecipando, né? O motor a combustão perde espaço, o álcool perde espaço como combustível com o avanço da eletrificação. Como é que o senhor tem olhado para esse processo? Que ainda gera muitas dúvidas e questionamentos sobre a questão das baterias, de onde carregar, enfim. Como é que o segmento que produz hoje uma modalidade de combustível enxerga a concorrência dos elétricos? Então, o que nós tínhamos antes era o que? Era uma situação, né, bem claramente aqui das montadoras. Né? Eu falo isso sem, vamos dizer assim, sem medo de errar. Medo de errar, porque eu ouvi das pessoas isso. Nós somos montadoras, nós vamos ter que estar montando os veículos aqui. Então não havia aquela preocupação em dedicar, em fazer, mesmo no híbrido elétrico, que vinha devagar, né? No carro híbrido a etanol. Então, com essa entrada muito forte da produção chinesa, do BYD, né? Que chegou de uma maneira bastante forte, a um preço mais baixo e um carro já pronto, deu um start nas montadoras. Falou, já não somos mais o único e tem um risco de nos ameaçar. Sim. E ao mesmo tempo, né, eu acho que isso foi muito bom, que abriu a mente das pessoas falando, mas nós podemos produzir um veículo diferenciado aqui. Um veículo elétrico, mas que você coloca álcool no tanque dele. Correto. E que hoje, se eu colocar o híbrido flex do qual o senhor falou. Se eu abastecer ele, na condição de hoje, de um carro flex, eu encho o tanque dele, eu ando 400 km, a hora que eu tiver, depois do híbrido flex, o híbrido flex vai andar 25 km, 20 a 25 km com 1 litro. Tá. O elétrico, com quebra da molécula, ele vai andar 700 km, ou seja, esse carro vai fazer quase 40 km com 1 litro. Então aí muda muito a coisa, é um veículo elétrico. E sabe o que sai no escape dele? Água. Água. Agora, presidente, é um termo que nós aqui no interior conhecemos bem. Essa é uma briga de cachorros enormes, né? Mas nós criamos um grupo de Baixo Carbono Brasil, Movimento de Baixo Carbono Brasil. Perfeito. Onde estão grande parte das montadoras juntos, trabalhando, academia, USP, Unesp, Instituto de Campinas,
um trabalho muito sério e muito dedicado. E sabemos que vai ter um período, né, vamos dizer assim, para adequar a velocidade de produção também, que você tem que, né, a gente entende que tem uma camada socioeconômica muito grande no Brasil na produção de veículos. Perfeito. Então, seria um período de adequação. E a gente vê aí 20, talvez 30 anos, o híbrido flex, que é o carro híbrido, né, mas daí por motorização de dínamos que criam a eletricidade, ou seja, ali na roda, no câmbio, tudo que girar vai produzir eletricidade. Então esse carro já vai andar aí os 25 km com 1 litro de etanol, que já quebra aquele paradigma. Ah, mas um álcool eu ando menos, vai andar mais. E confronta o pesadelo das baterias, né? Exatamente. E daí o depois daí é a quebra da molécula. Perfeito. O hidrogênio, né, o etanol tem 6 moléculas de hidrogênio na sua cadeia. E aí nós teremos aí provavelmente um veículo que dure muito tempo e seja o futuro. A Toyota já se propôs a fazer, usando aqui, desculpe se podia usar o nome da marca aqui, né? Até a Stellantis já... A Toyota virou um foco importante de resistência, se é que a gente pode, da indústria automobilística mundial, né? Ela tem se posicionado, né? A famosa chinesa aí que o pessoal usa mais a expressão BYD, né? Sim. Então... já até retrucou, falou, eu também vou fazer. Aí virou uma competição aí a nível mundial para fazer o carro com célula de combustível. Adorei seu entusiasmo, presidente. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Porque daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa de hoje com Miguel Rubens Stranin, que é presidente da Alcopar, a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, a gente fala um pouco mais sobre a atuação do presidente enquanto Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Não saia daí, o intervalo é rápido. Até já! De volta com Cidade e Entrevista, conteúdo relevante no começo do seu final de semana. Hoje estamos em Maringá e o nosso convidado é o engenheiro agrônomo Miguel Rubens Stranin, presidente da Alcopar, a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. Está embalando a colheita da safra de cana-de-açúcar no Paraná. Somos o 5º maior produtor do país. Ô presidente, antes de entrar um pouco mais na sua esfera de atuação enquanto Federação das Indústrias do Estado do Paraná, o senhor entende que a gente pode recuperar a posição nesse ranking? A 5ª colocação é algo que nos incomoda, porque os canaviais em São Paulo e as plantas industriais em São Paulo explodiram, né? Na última década e meia. Essa é uma concorrência que a gente alcança ou não é uma preocupação? Não, eu não vejo como preocupação, que as indústrias estão mais focadas ali em otimizar esse leque de oportunidades que se tem hoje, né? Aí os que seja isso, é o que está além do açúcar e do etanol, né? A bioeletricidade, como eu já falei, a oportunidade aí da própria geração do gás. Então são esses outros agregados, até porque isso aí vai de encontro a um volume maior por unidade industrial. Para você viabilizar esses investimentos de produção de gás e eletricidade, você tem que crescer individualmente cada unidade industrial. Então eu acredito que se ocorrer seja mais desse sentido, e é o que alguns já estão fazendo. E talvez, não sei se na mesma proporção, novas indústrias. Porque o que está acontecendo? A terra no Paraná também teve uma valorização muito grande, né, como um todo. Normalmente hoje você faz uma planta ou fica mais economicamente mais viável, onde você tenha mais extensão de terra, ou seja, ir para o centro-oeste, que é o que está acontecendo hoje, indo para Goiás, para Minas, Mato Grosso, então tem ocorrido um pouco isso aí. Presidente, quero aproveitar para a gente encerrar a sua atuação enquanto vice-presidente para a região de Maringá da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que está vivendo um novo momento agora sob o comando do cascavelense Edson Vasconcelos. Aliás, esse final de semana Londrina está recebendo um grande encontro da FIEP, que iniciou um processo importante de interiorização e que já passou por Maringá, né? Qual é a vibe
desse novo momento da FIEP, presidente? Não, está muito bom, estamos, né, com uma atuação bastante forte e uma indução assim à participação de vários vice-presidentes, ou mesmo que não seja o presidente, delegando a representação. Isso favoreceu muito. E esses encontros, essas reuniões no interior do estado, já fizemos aqui em Maringá, já fizemos em Cascavel, já tivemos uma oportunidade já em Londrina. Isso aí, a receptividade local foi muito boa. Para ver aqui, né, nós temos aqui 20 sindicatos mais ou menos na região de Maringá. Nós tivemos na ASSIM, foi realizado uma das dependências da ASSIM, cedeu espaço lá e participou também. Sim. Deu mais de 200 pessoas de participação. Perfeito. Então isso é um reflexo muito positivo, que essa interiorização atrai mais as indústrias, e de uma maneira geral. Então isso aí foi muito bem recebido e isso nos convoca a expandir isso e a conduzir, a aumentar cada vez mais esse tipo de ação. O interior quer ser ouvido. O que o interior, a indústria do interior do Paraná tem para dizer, presidente, para colocar nesse momento? Não, então, o que fizemos na última reunião em Curitiba, onde teve a participação de todos os sindicatos, com uma receptividade muito boa, sabe? Então, nós vimos ali o agradecimento, o enaltecimento dessa iniciativa, como sendo bem recebida, vamos dizer assim, para sair daquilo assim, não faz mal ela seja em Curitiba, sim, mas é bom que esteja no interior também, que aproxima, né, mais, né, traz mais conhecimento, a pessoa se interessa mais por qual a realização, o que está buscando a FIEP. Então, isso são iniciativas que favorecem a isso e, consequentemente, atraem um número maior de sindicatos para se filiar à federação. Aliás, presidente, a gente sabe que um dos focos do trabalho do Edson Vasconcelos é investir na modernização da indústria. O seu segmento, o seu setor canavinheiro, açúcar e álcool, avançou muito do ponto de vista de modernização. Tem uma contribuição aí para dar para esse debate, né? Tem. Nós crescemos muito, né? Praticamente aí a cana do Paraná hoje é toda mecanizada. Apesar do nosso relevo, nós tivemos um protocolo ambiental com o governo do estado nos últimos anos, onde gradativamente foi substituindo. Algumas regiões nossas o relevo era bastante acidentado, que não permitia a atuação das máquinas colhedeiras, né? Então tinha que ser manual. Mas esse espaço de tempo permitiu essa substituição, né? E que nessas áreas daí predominou outro tipo de atividade que não a cana. E a cana daí foi para um relevo onde pudesse ser mecanizada, colhida mecanicamente. Presidente, a gente vai precisar conversar daqui a algum tempo, mais no segundo semestre, para dar uma atualizada nesse momento importante do setor e torcendo para que as previsões do tempo não se confirmem, que a gente não tenha tal estiagem anunciada com o Laninha. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, foi um privilégio, tá? Eu agradeço, em nome do setor do Paraná, muito obrigado pela oportunidade. Você perdeu o programa de hoje? Ele já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora mesmo redemassamaringá.com.br, redemassalondrina.com.br, na aba Projetos Especiais em nosso canal do YouTube. Um excelente final de semana a todos. Com saúde e segurança, até sábado. Tchau!